Boa noite, galera. Esse vídeo é um vídeo que eu vou falar sobre esse enrolo entre o senhor Jair Messias Bolsonaro e o presidente da OAB, em que ele sugeriu que o pai dele, que era do presidente da OAB, que era militante de uma guerrilha, teria sido morto pelos companheiros de guerrilha. E mesmo gente do exército admitindo que o exército matou e incinerou o corpo do pai dele, e mostrando o quão nefasto é essa pessoa, né? Negar os erros. Me espanta uma pessoa se dizer cristão e não tem piedade de uma pessoa que perdeu o pai ainda jovem e não pôde conviver com o pai. E isso é nojento, galera. Sinceramente, eu fico pensando a que ponto chegamos para a sociedade dirigir uma pessoa como essa. E sem falar que a ditadura empresarial militar foi uma dos regimes mais desumanos da face da Terra. Teve até um crescimento econômico relativo, mas esse crescimento econômico, quem usufruiu foi somente os donos do poder, somente aquelas pessoas abastardas. A maioria das pessoas foram excluídas do crescimento econômico. Foi um crescimento pífio para com o resto da população. Somente a elite que tem sua riqueza na atividade escravagista do passado, que conseguiu usufruir de toda a riqueza no período da ditadura empresarial militar. Esse período é perfeitamente expressado na frase do ex-usurpador do poder, da raça Azul Médici, que diz: a economia vai bem e o povo vai mal, e quem achar ruim eu pego e arrebento. Essa é a frase do usurpador de poder, porque para mim todos os presidentes da era da ditadura foram usurpadores. E não, a sociedade civil, nem todo mundo defendia a ditadura militar. Por isso que eu chamo a ditadura de ditadura empresarial militar. Inclusive alguns empresários apoiaram a ditadura, forneceram carros para boicote, sair perseguindo pessoas que divertiam de pensamento. Isso que ocorreu na ditadura. Para os amigos terem uma ideia, o simples ato de ministrar uma aula de história na escola pública já serviria para o cara ser considerado um subversivo, porque dentro da escola pública era proibido ensinar história. Eles ensinavam educação moral e cívica e OSPB, que eram matérias simplesmente para ensinar as pessoas a falar sim senhor e não senhor, porque era a filosofia da educação na época da ditadura empresarial militar, era a educação tecnicista, aquela educação que o professor despeja o conhecimento no aluno e o aluno não pode questionar nada. É uma educação alienante, é uma educação doutrinária que destinava à robotização da sociedade. Não, ao povo era proibido pensar, e quem pensava era torturado e morto ou exilado. Isso que acontecia nos períodos tenebrosos da ditadura empresarial militar.
e cuja uma das vítimas dessa questão foi justamente o pai do presidente da OAB, que não chegou a conviver o suficiente com o próprio pai, porque o Estado matou ele. E quando o Estado faz isso, mata uma pessoa pelo simples fato dessa pessoa não pensar dentro da caixinha do governo, esse governo se torna um governo ditatorial, porque impedia as pessoas de pensarem livremente. Por isso que o ensino de história foi restringido para o antigo segundo grau e era somente nas instituições particulares. As instituições públicas eram proibidas, porque o ensino médio público era o ensino profissionalizante, não era um ensino que destinava os dois pilares, formação para a cidadania e formação para profissionalizante. A pessoa pobre que fazia ensino médio, que era um ensino segundo grau antigo, só tinha opção de fazer um ensino profissionalizante. Se você queria fazer um ensino regular no segundo grau, você era obrigado a pagar uma escola. E mesmo assim você via história, a história pragmática. Quem descobriu o Brasil? Em que ano o Brasil foi descoberto? Onde o Tratado de Tordesilhas foi escrito? Toda aquela coisa metódica que não representa o que é história de fato. A história destina a compreensão do passado para não repetir os erros do passado. E tampouco macular a sociedade atual com aquele ranço, com aquele ódio, fazer as pessoas compreenderem que a década de 60 foi um período em que a radicalização, a efervescência revolucionária estava em alta. Mas a própria esquerda percebeu, eu estou gravando, a própria esquerda percebeu que estava errado, né, nesse quesito, que tentou repetir algo que ocorreu em Cuba, na Venezuela, Cuba, que só deu certo em Cuba, em outros lugares não deu certo. Aí que está a capacidade de pensamento das pessoas para discernir que ao analisarmos esses erros do passado, percebemos e deixamos de ser radicais, sejam de direita ou de esquerda. Percebemos que o Brasil nunca teve um perigo comunista. É tudo ilusão, tudo discurso falacioso para brotar o radicalismo. E radicalismo só gera radicalismo. Depois, por exemplo, de toda a infelicidade que um governo de extrema direita pode promover para uma nação, pode pavimentar a ascensão de uma extrema esquerda, como foi assim na Rússia, como foi em Cuba, como foi na Coreia do Norte, como foi na própria Alemanha, no período da divisão, entre outros elementos que podem ser discernidos numa análise historiográfica. E, portanto, não é ruim. Pelo contrário, seria até louvável se as Forças Armadas admitissem que errou, fizessem uma audiência pública entre membros das Forças Armadas e membros da guerrilha para falar: eu errei nisso, nisso, nisso e aquilo, eu errei nisso, nisso e aquilo, isso e aquilo foi os excessos. E aí isso seria algo para engrandecer a nação. Devemos lembrar do passado. E
Contudo, não devemos repetir os mesmos erros. É isso aí, galera. E mais, aquela mesma conversa. Quem puder compartilhar esse vídeo nas redes sociais, quem chegou a primeira vez, não deixe de dar o joinha, o de joinha, inscrever-se no canal, acionar o sininho das notificações, e quem puder fazer doação, vão lá nos vídeos editados e copie o número da conta bancária, e é isso aí, galera, e boa noite.